O mês de fevereiro foi o mês mais curto, mas ele foi até bastante movimentado para os fundos recomendados da nossa carteira. Vamos ver? Março já está aí e, como todo início de mês, a gente faz a nossa revisão de cobertura e também de recomendação aqui dos nossos fundos imobiliários da carteira recomendada da EK Research. Nesse último período, nós registramos um desempenho positivo, um desempenho bastante interessante, aí de quase 1,4% no acumulado do mês, frente a 0,93% do IFIX. Então foi um desempenho positivo, mas vamos olhar no detalhe, vamos olhar como que foi cada um dos fundos recomendados por nós ao longo desse último período aqui, desde a última revisão. Bom, essa tela aqui mostra o desempenho por fundo imobiliário, então a gente tem aqui nas três primeiras posições o XPML, o HGPO e o BTCI11, e aqui nas três posições de baixo nós temos o BRCO, o ALZR e o HGRU, que registrou um desempenho acumulado basicamente estável neste período aqui. Bom, e o que foi que aconteceu, né? Quais foram as movimentações que eu comentei aqui no início do vídeo? O XPML, por exemplo, realizou a alocação de quase 2 bilhões de reais, né, para ser exato aqui, 1,85 bilhão em participações em novos shoppings. Nós consideramos essas aquisições positivas na média, a gente tem 3 bons shoppings ali na aquisição, no portfólio adquirido pelo XPML, e temos ali 1 ou 2 shoppings que estão abaixo da média quando nós olhamos as métricas gerais de vendas e de desempenho destes shoppings. No entanto, quando a gente olha o resultado consolidado dessa aquisição, provavelmente o XPML vai registrar um aumento no seu desempenho consolidado. Então a gente deve ver um aumento mais do que proporcional ali no seu resultado operacional líquido das participações que ele tem. Então nós consideramos essa aquisição bastante positiva para o fundo. O mercado também considerou, tanto é que o XPML foi o melhor ativo da carteira ao longo desse período. E aí a gente pode perceber que, por exemplo, essas aquisições que estão aquém, que estão abaixo do que o XPML costuma realizar, ou mesmo da média que seu portfólio apresenta, podem até ser posições táticas para médio prazo. E elas fazem parte. Em aquisições deste tamanho, é natural que a gente tenha ativos melhores, ativos que apresentam melhores desempenhos, que tenham um maior valor no final das contas, e também você acaba levando ativos que, na média, não são tão bons assim. Mas nós gostamos, no geral, dessa aquisição, ponto positivo para o XPML, e o XPML continua na nossa carteira recomendada. Outro fundo que terminou sua emissão, finalizou a sua emissão de cotas, foi o BTLG. Então, o BTLG aí conseguiu finalizar com uma boa captação e agora nós vamos aguardar as movimentações do BTLG que tem um portfólio muito bom, que tem essa exposição forte à região de São Paulo, a galpões logísticos ali no raio 30 e raio 60 da cidade de São Paulo, então é uma região bastante valorizada. Inclusive, falando de galpões logísticos, vamos falar do BRCO. Bom, o BRCO, ele tem um portfólio inquestionável quando a gente fala de padrão construtivo e de localização. São galpões AAA, galpões bem localizados, também próximos à cidade de São Paulo, e galpões que têm sim um histórico de ocupação bastante elevado. Por outro lado, tiveram algumas devoluções recentes do ano passado para este ano de áreas importantes ali no BRCO. Por enquanto, o fundo está recebendo aquele período de multa e de aviso prévio. Esses períodos de multa e aviso prévio estão para terminar. Até o final de maio, abril, essa receita deve diminuir. Nas nossas contas aqui, pode chegar até 10 centavos por cota o impacto negativo. E aí eu convido vocês a acessar o site da EK Research e ver o nosso relatório setorial de galpões logísticos. Lá eu faço a cobertura de 6 galpões logísticos, olhando as perspectivas futuras, tanto em relação ao aluguel por metro quadrado, tipologia de contratos e expectativa de ocupação de áreas vagas. E quando a gente olha essa análise comparativa, quando a gente faz essa análise comparativa, a gente percebe que tem um fundo que está se destacando, tem feito boas aquisições em uma estrutura até de alavancagem que potencializa o resultado do fundo sem deixá-lo muito arriscado. O que nós estamos propondo aqui? Nós vamos realizar, então, uma troca na carteira recomendada. Nós vamos justamente trocar BRCO
por LVBI 11, é o Fundo de Galpões Logísticos da VBI, gerido pela VBI. Nós temos visto com muito bons olhos essas últimas movimentações do LVBI. É um fundo que tem crescido sua receita com consistência e tem crescido a sua distribuição por cota também com consistência. Isso é bastante positivo, isso agrega um valor muito grande ao portfólio, à gestão e ao fundo como um todo. Como eu comentei, o BRCO ele tem sim um portfólio inquestionável, um histórico de ocupação muito bom e também são imóveis bastante demandados e esperamos sim que essas reocupações não devam ser algo que vá demorar, que vá se arrastar por muito tempo no BRCO. No entanto, aquela comparação que eu mencionei no nosso relatório de galpões logísticos mostra que a gente tem uma perspectiva maior para o LVBI nesse caso. Então, comparando as duas posições, e considerando que a gente tem uma exposição forte à região raio 30, raio 60 de São Paulo via BTLG, a gente vai diversificar essa exposição agora, tanto é que o LVBI ele tem uma exposição relevante ali em extrema, de quase 30% da sua receita contratada, os outros 30% estão também no raio 30, raio 60 de São Paulo, e os 40% restante acabam estando espalhados ao longo do Brasil. Uma outra alteração que nós vamos fazer agora é uma alteração não apenas dentro do segmento, mas é uma alteração que vai mudar um pouco a composição da carteira. O que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir nossa exposição a LZR11 de 10% para 5%. O LZR ele fez uma emissão de cotas há basicamente um ano atrás e ele está com esse dinheiro ainda alocado em caixa. Nós entendemos que esse dinheiro em caixa, ele não é oneroso para o fundo. O fundo consegue aplicar esse dinheiro, deixá-lo ali em um fundo de liquidez e remunerar esse capital pelo menos ao CDI ou a 85%, 90% do CDI. No entanto, esse período já está bastante elevado, ele tinha tratativas ali para adquirir alguns imóveis locados atualmente para a Decathlon. No entanto, essas negociações não foram para frente, não foram concluídas. A gente entende também que o fundo deve agir em benefício dos cotistas. Então, se a gestão não achou necessário, não julgou que aquela transação seria benéfica para o fundo, a melhor coisa é justamente esperar, então, ir atrás de novos ativos, novos imóveis para compor o portfólio do fundo. O ALZR ele tem uma particularidade, né? 100% dos seus imóveis possuem contratos atrelados na modalidade atípica. A gente entende que isso pode até restringir um pouco o universo de prospecção para o LZR, mas esse prazo aí de um ano, né, um ano com esse dinheiro no fundo, ainda é bastante elevado nesse sentido. Então, nós vamos diminuir nossa exposição a LZR e com essa exposição, com esse 5% que nós vamos liberar aí da carteira, nós vamos colocar 2,5% em BCIA, que é o FOF da Bradesco, e 2,5% no HGRU, que é o fundo de renda urbana de varejo da Credit Suisse. Bom, com isso, nossa exposição por setor, nossa distribuição por segmento vai alterar um pouquinho. Nós vamos ter aqui um aumento na exposição de FOFs, uma diminuição na exposição de fundos híbridos, no caso aqui é justamente o ALZR, e um aumento nos fundos de renda urbana, nesse caso aqui é especificamente o HGRU 11. As demais posições permanecem inalteradas, 15% em shoppings, 10% em lajes corporativas, 20% em galpões logísticos e 30% em fundos de papel. Bom, e falando um pouquinho de desempenho, eu falei ali no início do vídeo que nós registramos um bom desempenho. O desempenho acumulado do mês foi de 1,37% frente a 0,93% do IFIX. Aqui nesse gráfico, vocês podem ver a análise comparativa, que no acumulado da carteira, desde o início lá em setembro de 2022, registra um desempenho de quase 17% frente a 12,6% do IFIX. Bom, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários para mim, vocês gostam do LVBI, vocês já investiam e já conheciam o LVBI? Se vocês quiserem saber mais sobre o fundo, análise mais detalhada, as projeções que nós temos para o fundo, convido vocês a acessar o site da EK Research e baixarem o relatório setorial de galpões logísticos. E também a composição atualizada da carteira, outros gráficos e outras distribuições e mais alguns detalhes sobre o que aconteceu ao longo do mês de fevereiro na nossa carteira recomendada, também está disponível no site. Aqui no link abaixo desse vídeo, você encontrará o cadastro gratuito para ser realizado no site da EK Research e acompanhar todas as nossas atualizações.